UTM, Unidade Transversa de Mercator. Como você localizar isso na sua carta? É o assunto de hoje. Então, guerreiras e guerreiros, hoje eu vou falar sobre UTM, Unidade Transversa de Mercator, que é a forma mais simples e rápida de vocês aprenderem a trabalhar com a carta topográfica. No caso, essa daqui é uma carta de 1 para 50 mil. Como vocês já sabem, é só cortar os dois últimos zeros. 1 centímetro na carta equivale a 500 metros no terreno. E como você localizar essas coordenadas? E por que é interessante vocês saberem isso? Porque você sabendo a coordenada de um ponto da carta, você pode transmiti-la via rádio, via celular para alguém. Você vai fazer uma exploração, você já pesquisou na carta, achou o ponto que você vai explorar. E se você tiver essas coordenadas anotadas também, você pode acrescentar naquele bilhete lá, olha, vou voltar a tal hora, vou para esse lugar, e essas são as coordenadas que eu vou estar explorando. Isso ia ajudar demais a equipe de resgate. Você vai restringir a área de busca, no caso. Mas vamos lá. Existem várias formas de você poder achar a UTM. A mais simples é essa que vocês vão ver aqui, que já existe. Se vocês conseguirem uma carta igual esta, né? Ela já existe aqui. Ela explica como você achar a UTM. Aqui eles trabalham com 6 números. Não vai ser o caso, porque eu já gosto de trabalhar com 7 números, 6 números. Aí, mais para frente, eu vou explicar por quê. Vai estar aparecendo aqui. Continuando. A primeira coisa que vocês têm que saber é que as cartas hoje em dia, a quadrícula delas, para manter a carta mais limpa, eles diminuíram as quadrículas, porque vejam, isso aqui é um extrato, né, que é um xerox de uma carta que eu tenho. Podem ver que as quadrículas são menores. O que acontece é o quê? Que nas cartas atuais, não é que eles deixaram de apresentar essa quadrícula, eles simplesmente omitiram um dos meridianos e um dos paralelos, né, para deixar a carta mais limpa. Vemos aqui isso aqui claramente aqui, ó. Vocês podem ver aqui. Então, sempre lembrando, né, esses aqui são os paralelos e esses daqui são os meridianos. Paralelos, né, crescem de baixo para cima da carta e os meridianos da esquerda para a direita. Então, vejam bem aqui, ó. Olha esse paralelo aqui. 76. Aí ele já foi para o 78. O 77 está aqui, ó. E hoje eu vou mostrar para vocês, é o início disso, né? Aos poucos vocês vão aprender, vamos ensinar vocês modos mais rápidos. Mas, para início, vocês, para acharem a quadrícula, vocês têm que primeiro dividir a quadrícula que vocês querem trabalhar. Vou explicar melhor aqui. Então, quando você vai falar em UTM, você tem que pensar o quê? Gravem isso. Primeiro eu vou correr e depois eu vou pular. Gravem isso, vai ajudar a localizar as coordenadas UTM. Aqui nós temos, né, eu simulei aqui, como eu já disse, uma quadrícula. Aqui nós temos aqui o 7378 e aqui o 7380. Né? Então isso aqui é um paralelo. E aqui nós temos os meridianos 386 e o 388. Isso significa que o 387 está aqui, ó. Está aqui no meio, ele só foi omitido. Então eu tenho que encontrar essas quadrículas. Então a primeira coisa que você tem que fazer é dividir. Você vai ter que dividir essa quadrícula. Então aqui já simulei para ir adiantando. Eu já fui lá com a régua. Esse tipo de quadrícula, ela tem 4 centímetros de... Deixa eu mostrar assim para vocês verem melhor. Vocês podem ver que ela tem 4 centímetros de lado, né? 4 por 4. Porque a quadrícula de uma carta antiga, ela já tem 2 centímetros. É bom saberem disso, porque se vocês forem tirar xerox de alguma carta, de repente a máquina de xerox não está configurada, ela sai com um tamanho que não corresponde com o real. Então tirou o xerox, vão lá com a régua, se é uma carta antiga, vê se tem 2 centímetros. Se é uma carta dessa, vê se eles têm 4 centímetros. Perfeito? E atenção!
Você tirou o xerox da sua carta, você fez um extrato. Se por acaso vocês foram lá medir e não corresponde com a carta original, ela não tem os 2 centímetros aqui, ou os 4, anote ali atrás do xerox, olha, carta imprecisa, certo? Se você for fazer algum tipo de tirar coordenada ou algum outro tipo de processo em cima da carta, vocês já vão saber que vai ter uma certa imprecisão. Dá para usar? Dá, mas você já sabe que não vai ser aquela coisa precisa, correto? Continuando. Então aqui eu já peguei e já dividi a quadrícula. Pus lá a régua, bonitinho. Vocês vão ver que uma simples régua e um lápis, de preferência um lápis sempre com ponta mais fina que vocês encontrarem, né? Porque torna a situação mais precisa. Então já dividi. Então eu já achei a quadrícula, as 4 quadrículas dentro daquela principal. Mas aí eu quero achar um ponto dentro dessa quadrícula, para mim poder pegar as coordenadas. Então dividindo isso daqui, vai ser mais ou menos isso daqui. O que eu fiz aqui? O modo mais prático, eu quero achar esse ponto. Ou vocês já dividem, façam isso na carta, que é trabalhoso, e aí você vai ter que colocar a régua ali, e a cada 2 milímetros vocês vão fazer uma marquinha. Vocês vão ter que dividir essa quadrícula que vocês querem achar coordenada em 9 partes, sendo que o 0 já é nesse cruzamento e o 10 fica nesse cruzamento. Então, ó, 1, 2, 3 e vai até 9. Então, aqui, de 100 em 100 metros seria no terreno. Então, eu quero achar esse ponto aqui. Se eu estou com a régua, ignore isso aqui. Eu vou colocar o 0, primeiro, lembrando, primeiro eu vou correr e depois eu vou pular. Então, se eu der uma coordenada para vocês, eu quero que você ache a quadrícula 7379. Eu vou lá, puxa, 73, tá aqui o 7379. E o 386, tá aqui o 386. Aí vocês vão lá, achou a quadrícula. Eu sei que é essa daqui, a superior direito. Aí é só eu colocar a régua, primeiro eu vou correr, tá? Então, primeiro eu vou achar a longitude. O TM nós trabalhamos com longitude primeiro e depois que damos a latitude. Isso é convencionado, tá? Ó, eu ponho o 0 bem aqui, né? O 10 vai estar aqui na régua, é claro que isso aqui não está em escala. Aí eu vou contando os milímetros. Olha o ponto aqui, certo? Eu posso até fazer isso daqui para ficar mais fácil. Depois eu vou fazer na carta. Olha, eu quero achar aqui. Eu venho aqui, faço um outro risco. Fica mais fácil tendo esses riscos aqui, né? Que eu tracei para localizar os milímetros. Olha, coisinha fácil. Pus aqui, primeiro eu vou achar a longitude. Então, 0, eu vou contar os milímetros. Vou contando os milímetros. Vamos supor, não é o caso daqui, isso aqui não está em escala. Vamos supor que aqui eu contei, deu 9 milímetros. Divide por 2. 9 dividido por 2, 4,5. Então, são 450 metros. Eu trabalho sempre de 450 metros. Se é 5 milímetros, é 500 metros. Agora vamos ver aqui. Aí eu vou pôr a régua aqui de novo. Vamos pôr aqui, eu ponho o 0. Vamos ver aqui. Eu ponho o 0 aqui, vou contando os milímetros até achar o risquinho aqui. Conto os milímetros e divido por 2. Então, essa coordenada aqui no caso, vamos supor que essa aqui já é a régua. É a régua, aqui estão os milímetros. Aqui a régua, estão os milímetros aqui. Essa coordenada vai ficar da seguinte forma. Muito cuidado nessa hora. Primeiro, vou correr. Primeiro eu vou achar a quadrícula. Essa quadrícula, eu coloquei o dedo aqui, correto? A quadrícula é essa. Essa daqui, ó. 3,86. Adoto lá o 3,86. Vou anotar aqui, porque é para ficar mais fácil para mim. 3,86. E o paralelo, 7,379. 7,379. Já achei a quadrícula. Repetindo. Tá vendo? Ó, não está correndo aqui, eu vou correr, ó. É esse ponto aqui que eu quero achar. Já dividi a quadrícula. 3,86, está aqui. E o 7,379. Venho percorrendo com o dedo. Opa, é essa quadrícula que eu vou trabalhar. Agora eu não posso inverter as coordenadas que eu vou tirar agora. Aqui não é correr?
Eu vou correr aqui de novo também. Então eu peguei, contei os milímetros, aqui deu, vamos supor que deu 7. Fiz a continha lá, dividi por deu 7. Então 7 é 700. Vou aqui, ó, tô correndo, longitude, continuo na longitude, eu ponho 700 aqui. Agora eu vou pular, perfeito? Pus a régua ali, fui contando os milímetros, tal, aqui no caso deu 4,5, então é 450 metros. Agora eu vou ali na latitude, então 450 metros. Então vai ficar dessa forma aqui, ó. Essa é a coordenada. Eu sempre acrescento, nós acrescentamos sempre um 0. A gente sempre trabalha com 7 números. Isso tem a ver com o GPS. Porque o GPS, pelo menos que eu tenho da Garmin, ele trabalha com 7 números. Se por acaso alguém me passar uma coordenada de 6 números, na hora que eu digitar ali, jogar essa coordenada no GPS, com 6 números, ele vai me acrescentar um número lá no final. E vai me dar uma coordenada imprecisa. Então, lá, pelo menos no meu serviço, a gente sempre trabalhou com esse jeito. Eu vou falar, mas não tenho 3 aqui, mas eu vou acrescentar o 0, para eu ter 7 números. Então eu vou passar toda essa numeração, 03, aí joga lá no GPS. Agora, a latitude, 37, porque aqui já tem 7 números. Colocou, dá o go to. Entenderam? Por isso que a gente trabalha com 7 números. Pessoal, tem que praticar. Rapidamente, se eu for fazer isso aqui numa carta só para vocês verem, ó, eu já fiz aqui, ó, para vocês verem. Eu dividi, só para fazer, dividir a quadrícula. Aí depois eu achei o ponto que eu queria. Aí também fiz outro risco. Pá. Aí depois é só colocar aqui, ó. Vocês podem ver que tem 2 centímetros. Eu vou contar os milímetros. No caso, vou primeiro correr. Vou achar os números da esquerda para a direita. Conto os milímetros e divido por 2. Anota ali. Aí eu vou pular. Aí eu ponho o 0 ali de novo. Aqui no caso está o 2. Conto os milímetros. Deu tanto, divido por 2. E acrescento no número da quadrícula. Então, pessoal, isso foi um vídeo rápido. Isso aqui não vai se extinguir aqui, porque existem alguns instrumentos para facilitar a sua vida na localização das coordenadas UTM, ou coordenadas cartesianas, ou coordenadas planas. Vocês vão encontrar com esses nomes também. Isso mais para frente vamos divulgar também para vocês aí. Então, lembrando, essa é a confusão. Primeiro você corre, depois você pula. Primeiro você acha a longitude, depois as latitudes. Porque a maioria dos erros que ocorriam, somente nos cursos de operações, inclusive eu já cometi esse tipo de erro, é você inverter as coordenadas. Você achou as quadrículas, mas na hora de colocar os metros, né, eu inverti. Onde era para longitude, foi a latitude, aí vai estar uma coordenada imprecisa. É praticar, certo, pessoal? Não esqueçam aqui os nossos e-mails. Divulguem nosso canal, dê o seu like e até a próxima.